Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, é com muita alegria que eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando hoje mais um momento de estudo das Escrituras e eu tenho desafiado você para nós juntos estudarmos o livro de Marcos sob o tema central deste evangelho, que é apresentar Jesus como servo. A nossa jornada, a qual estamos conversando com você, é intitulada Servindo como Jesus serviu. E ela está baseada em Marcos, no capítulo 10, e no verso 45, que é o versículo-chave do livro do evangelista Marcos, que diz: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E na última terça-feira, que foi a nossa última mensagem, nós falamos um pouco sobre o livro de Marcos e sobre a missão de Jesus. O livro de Marcos, escrito pelo evangelista Marcos, que é discípulo de Pedro, a grande probabilidade de tudo que ele ouviu e escreve no seu relato do Evangelho, ele tenha ouvido do próprio apóstolo Pedro. Foi escrito em Roma por volta do ano 70 depois de Cristo. Por que essas informações são importantes para nós entendermos o livro de Marcos? Porque Jesus vai dizer que ele é o servo, dentro de um contexto do Império Romano ainda dominante, onde tinha a relação entre senhor e servo. E Cristo se apresenta como aquele que está debaixo de autoridade e daquele que veio para servir, para se doar em favor dos outros. Nós falamos também na terça-feira sobre o contexto no qual esse texto-chave se encontra, quando dois dos seus discípulos, Tiago e João, chegam com Jesus e lhe pede que um se assente à sua direita e outro se assente à sua esquerda na glorificação, na sua glorificação. E Jesus então introduz um ensino sobre o sofrimento no discipulado, e nós falamos um pouco também sobre isso na última mensagem. Como o tema central do livro de Marcos é mostrar Jesus como servo, o nosso desafio é descobrirmos como Jesus servia e como eu posso seguir o seu exemplo nesta geração. Então, eu quero hoje conversar com você falando sobre o capítulo 1 e o nosso texto-chave de hoje é capítulo 1, versículos 9 até o versículo 11, que diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus, que dizia: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Esse texto que nós lemos é um dos episódios que ocorre na vida de Jesus, denominado o batismo de Jesus. Mas antes de nós falarmos propriamente dita sobre este episódio, só para vocês se situar dentro do texto que nós estamos lendo. Sempre nós vamos fazer isso, contextualizar a passagem, para daí então podermos fazer a aplicação da mensagem dentro do tema proposto. O Evangelho de Marcos, ele começa a sua narrativa apresentando um outro personagem. Que personagem é esse? É um homem chamado João. E ele é acrescido de João Batista. Por que Batista? Porque ele batizava. João era o seu nome que seus pais haviam lhe dado, e ele recebeu esse adjetivo no nome, ou um complemento no nome, pela sua obra que ele realizava, que era o batismo.
Então o Evangelho de Marcos começa falando um pouco sobre João Batista. Quem foi João Batista? João Batista era filho de Zacarias com Isabel, um casal que não podia ter filhos, até o dia em que Zacarias recebe a visitação do Senhor em um dos turnos do seu trabalho no templo. Ele era levita, ele servia no templo, onde ele recebeu a palavra de Deus que ele iria trazer ao mundo um rapaz, um filho, e este filho seria grande desde o ventre de sua mãe. João Batista, tanto incrédulo, não acreditou a princípio nesta palavra que o anjo lhe deu, e por tal razão ele ficou mudo até o dia em que a criança nasceu. Quando lhe foi perguntado qual seria o nome deste varão, ele então escreveu numa tábua que seria João, e a partir dali a sua língua se desprendeu e ele voltou a falar outra vez. Mas o que a Bíblia vai nos falar sobre o João, esse outro personagem que aparece aqui? Esse personagem, João, ele não é o João, o discípulo de Jesus, o qual andou com Jesus, que escreveu o Evangelho de João. Então é a primeira distinção que você tem que fazer para não confundir personagem nas Escrituras. Este João Batista foi o que fora profetizado pelo profeta Malaquias e pelo profeta Isaías, que ele viria antes de Jesus, seria uma espécie de precursor de Jesus, para preparar o caminho do Senhor. E é isso que os versos 1, verso 2, verso 3 vão nos dizer. O verso 2 diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías, e eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E esta mesma referência vai haver lá no livro do profeta Malaquias, que vai falar desse mensageiro que viria antes para preparar o caminho do Senhor. Então, João Batista, ele aparece na história e começa a realizar o seu ministério. Ele situou o seu ministério na beira do Rio Jordão, onde ele pregava, e ali ele batizava as pessoas que vinham ao seu encontro com uma mensagem poderosa acerca do arrependimento. Mas é importante também você notar que o texto começa a falar sobre o testemunho que João Batista dá acerca de Jesus, e que está no versículo 7, que diz assim: e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as suas correias. O Evangelho de João vai dizer que quando ele viu Jesus ao longe, no dia em que Jesus desceu para ser batizado, ele apontou o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sempre deixo para você aqui algumas dicas para você entender as Escrituras. E a dica de hoje é: toda vez que você for ler um texto das Escrituras sobre um relato ou sobre um assunto, é muito importante você pegar outros textos que falam sobre o mesmo assunto ou que contam o mesmo relato. Isso nós chamamos de correlação. Como seja, como este texto que eu li se relaciona com os demais textos que tratam da mesma história ou que tratam do mesmo assunto ou do mesmo tema. Então, quando você lê o Evangelho de Marcos, para você entender os fatos que Marcos não relatou aqui, mas que Mateus relata, ou que Lucas relatou, ou que o próprio João, o evangelista, também vai relatar. Então, João Batista lhe dá testemunho acerca de Jesus, que ele viria, que ele era o Cordeiro de Deus, e que João não era digno de desatar-lhe as suas sandálias. Por quê? Houve uma indagação se ele era o Messias. Ele disse: olha, eu não sou o Messias, mas vai vir alguém após mim, e este é mais poderoso do que eu. Por que eu estou enfatizando esse testemunho de João?
Porque Jesus disse que ele era o servo. E como um servo pode ser grande? Foi o que Jesus nos respondeu no capítulo 10, versículo 45, servindo. Então, quando Jesus vem até João, ou João dá o testemunho acerca de Jesus, ele apresenta Jesus como aquele que é grande, aquele do qual João Batista não era digno de desatar-lhe as suas sandálias. E então nós vamos chegar no texto que vai falar sobre o batismo. Mas antes de nós falarmos sobre o batismo propriamente dito, algo importante que João vai falar acerca do seu testemunho, acerca de Jesus. Ele diz assim, olha, vem após mim alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno de, encurvando-me ou abaixando-me, desatar-lhe as suas sandálias. O que é isso aqui para você entender a importância do livro de Marcos, a importância da missão de Jesus e como eu posso seguir o seu exemplo? Aí aqui nós entramos em outro contexto, é o contexto cultural daquela época. E qual era o contexto cultural? Era muito comum, quando uma pessoa recebia em casa alguém importante, um convidado importante, tinha na porta um servo. E o que era que este servo fazia? Ele, evidentemente, se abaixava, desatava as sandálias, desatava as correias das sandálias, lavava os pés daquele convidado e então ungia com óleo e aquele convidado então de honra adentrava aquela casa. Então, quando João fala que vinha alguém após ele que era mais poderoso e que ele não era digno de como aquele servo que se abaixava, que desatava as sandálias, que lavava os pés daquele ilustre convidado, assim viria alguém que era poderoso e ele não era digno. Mas o testemunho que deram acerca de João, e o próprio Jesus deu acerca de João, dizendo que dentre os nascidos de mulher, ninguém era tão grande quanto João. Então observe que embora nós estamos diante de pessoas ilustres, de pessoas que desempenharam um ministério de excelência, eles não estão se julgando tão grande ou tão importante que não possa descer ao nível de alguém que pode servir. João dá testemunho de Jesus que Jesus é grande e Jesus diz que ele veio para servir. Jesus dá testemunho acerca de João dizendo que entre os nascidos de mulher ninguém era tão grande quanto João. E João diz, eu não sou digno de me abaixar e desatar as sandálias de Jesus. Então, Jesus chega para ser batizado. Então nós já montamos o panorama, Jesus é o servo, só que João diz que também ele é servo. João diz que Jesus é grande e Jesus diz que João é grande. Então, esse é o contexto que nós estamos vivendo aqui. Então, Jesus vem para ser batizado. E quando ele chega para ser batizado, o relato de Mateus vai dizer que João não queria admiti-lo, porque ele se achava tão pequeno diante da grandeza de Jesus que ele não podia batizá-lo. Mas depois da insistência de Jesus, João o admitiu e o batizou. Mas qual é o contexto em que o batismo se apresenta aqui? E como isso é útil para nós entendermos o livro de Marcos e entendermos a mensagem de Deus para o dia de hoje? O contexto do batismo, dentro da cultura judaica, era um contexto de purificação. Eles se imergiam, mergulhavam para se purificar. E aparece agora João Batista que mergulhava os outros. Por isso que nós cristãos, nós acreditamos que o batismo seja o batismo de imersão, o batismo que nós mergulhamos aquele discípulo que crê. Por quê? Porque tem todo um simbolismo por trás disso. Mas
esse não é o assunto, o tema central aqui. Mas o que o batismo, o contexto do batismo que João pregava? Como que eu posso entender essa mensagem? João, ele estava pregando no deserto, ali perto do Jordão. E diz as Escrituras que toda a província da Judéia, os habitantes de Jerusalém e a circunvizinhança, vinham ouvir João Batista e vinham para ser batizado. E quando a Bíblia vai falar isso, os outros evangelhos, eles vão mostrar, por exemplo, a mensagem que João pregava era uma mensagem dura. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele começa então a pregar uma mensagem, levando as pessoas a arrepender-se, a voltar-se para Deus. E o contexto do batismo que João prega, ele diz assim, olha, ele diz o seguinte: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Esse é o verso 4, do capítulo 1 de Marcos. Então, observe duas coisas importantes sobre o batismo aqui. Primeiro, o arrependimento. A palavra arrependimento no grego é a palavra metanoia. E essa palavra metanoia fala de uma mudança de atitude, de uma mudança de mentalidade e uma conversão. Então, quando João dizia, olha, o meu batismo é um batismo de arrependimento, ele estava imprimindo a mensagem ou enviando a mensagem aos seus ouvintes, as pessoas que vinham ouvi-lo pregar, que era necessário uma mudança, uma transformação, uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade. E era necessário uma conversão. E o que é converter? Converter é um termo militar. Significa o quê? Mudar de direção. Você já viu quando uma tropa está marchando, em que o comandante daquela tropa diz converter à direita, converter à esquerda? Ele está ordenando o quê? Ele está ordenando uma mudança de direção. Então, o batismo, ele está relacionado com uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, como também está relacionado a uma mudança de direção, tomar um novo rumo. Então, quando uma pessoa ela desce as águas do batismo, ela precisa compreender isso, que nós estamos, através do batismo, levando-a por um caminho, e que ela precisa entender, que ela precisa arrepender-se, precisa de uma transformação, de uma metamorfose, e precisa mudar a sua direção. Diz mais o verso 4, batismo de arrependimento para remissão, remissão de pecados. E remissão é um termo jurídico que se usa em teoria dos contratos. Que é remir? Remir nada mais é do que perdoar uma dívida. Quando nós estudamos no direito as obrigações, nós vamos ver que uma das formas de extinguir a obrigação é através da remissão. E o que é a remissão? É onde há um credor que tem o direito de cobrar uma dívida e onde há um devedor, alguém que tem que pagar, solver aquela dívida. Então, esse devedor, ele decide perdoar, esse credor, melhor dizendo, ele decide perdoar essa dívida deste devedor. Então, ele não deve, a obrigação foi extinta. O pecado gerou em nós uma obrigação, e o apóstolo Paulo vai dizer que nós tínhamos um escrito de dívida, e este escrito de dívida era impagável. Somente Jesus pôde pagar a nossa dívida. Então João começa a pregar, e a mensagem que ele pregava acerca do batismo era: arrependei-vos, mude de atitude, mude de vida.
que na sua vida haja uma metamorfose e uma transformação. Mas ele diz também, olha, e esse batismo é para a remissão, para o perdão dos seus pecados. Quando nós falamos de batismo, nós estamos falando de uma forma de identificação. Aqueles que decidem ir ser batizados, eles estão se identificando com a mensagem. No caso aqui dos moradores da Galileia e das circunvizinhanças de Jerusalém, que desciam ao Jordão para ser batizado por João Batista, eles estão se identificando com a necessidade de arrependimento, de mudança, de transformação, assim como também a necessidade que eles tinham de ter os seus pecados perdoados, redimidos, que a sua dívida fosse perdoada. Como também, quando nós falamos de identificação, nós estamos falando sobre a necessidade que nós temos de nos identificar com Cristo. Quando nós estudamos os outros textos que falam sobre o batismo, por exemplo, o capítulo 6 de Romanos e o capítulo 2 de Colossenses, nós vamos ver o apóstolo Paulo ensinando que aqueles que descem as águas do batismo estão se identificando na morte e na ressurreição de Cristo. Na morte, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Então, no batismo, o que é que nós fazemos quando nós batizamos alguém? A pessoa vem, faz a sua confissão, nós a mergulhamos na água, isso é o sepultamento, e em seguida nós a trazemos à tona de volta, é a ressurreição. Então o batismo fala de morrer para uma vida de desobediência, de pecado, e o ressurgir para uma nova vida, para uma novidade de vida. Diz mais o texto que quando as pessoas desciam as águas do batismo, aqui no texto que nós lemos, elas confessavam os seus pecados e por ele eram batizadas. Então o pecado nada mais é do que uma demonstração pública, confessar. E o que é confessar? Confessar é admitir, é dizer eu errei, eu pequei, eu falhei. Então quando as pessoas desciam as águas do batismo, no caso de João, para serem batizadas por ele, eles estavam admitindo, confessando, olha, eu pequei, eu errei, eu preciso de mudança, eu preciso de uma transformação. Então, esta era a mensagem que João Batista pregava, uma mensagem de arrependimento, de remissão de pecado, uma mensagem de identificação e uma mensagem de confissão pública, indo publicamente confessar os seus pecados, para que deles fossem perdoados, sendo batizados no Rio Jordão. Então, dentro desse contexto, aparece Jesus. João Batista está lá batizando as pessoas e Jesus aparece. Nós falamos antes que quando João viu Jesus ao longe, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que essa afirmação é tão importante para nós? Porque ela se encaixa perfeitamente na declaração de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você que acompanhou a mensagem que nós pregamos na semana da Páscoa, nós falamos que para que houvesse a remissão, o perdão do pecado, era necessário ser oferecido um cordeiro sem mácula, sem defeito, para que o sangue desse cordeiro fosse derramado e a partir desse sacrifício o pecador obtinha o perdão dos seus pecados. E Jesus diz, olha, eu vim dar a minha vida em resgate, pagar o preço que é necessário para resgatar, para comprar, para tirar do mercado de escravo alguém. Quando João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele está exatamente falando concordando com o que Jesus diz, que ele tinha vindo para dar a sua própria vida. Então, quando nós falamos aqui do batismo, como João Batista pregava a sua mensagem, como ele imprimia essa mensagem na vida dos seus espectadores, das pessoas que estavam ali,
nós estamos falando de pessoas que admitiam seus pecados ou que no mínimo eram pecadores. Agora aparece alguém que diz que quer ser batizado. Por que João ele não quer admitir Jesus no batismo? Porque ele entendia que Jesus, como Cordeiro de Deus, não tinha pecado. Ele entendia que as condições que ele estava pregando, né, as características das pessoas que deveriam descer as águas do batismo eram pecadores, pessoas que necessitavam de arrependimento, de remissão. Jesus não se enquadrava nesse tipo de descrição. E ele então diz, não, eu não posso te batizar, eu que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus diz, não, para que se cumpra toda a justiça, você tem que me batizar. E aqui eu quero fazer uma observação, eu não vou entrar nas minúcias do que eu vou falar agora. Podemos fazer isso em um outro momento. O fato de Jesus ter vindo ao Rio Jordão para ser batizado, no fato de João ter o identificado como Cordeiro, e Jesus ter dito que estava aqui neste mundo para dar sua vida em resgate de muito, tem tudo a ver com o ato que era feito quando o penitente, o pecador, trazia o seu animal, o cordeiro, o boi, ou o pombo, ou o bode, para que ali diante do sacerdote fosse colocado a mão sobre a cabeça daquele animal, onde eram confessados os pecados, então o animal era sacrificado. É esse o sentido teológico que nós vemos aqui. Então João ele entendeu isso, como que o Cordeiro de Deus, que não tem pecado, que não necessita de arrependimento, que não necessita de perdão, não precisa de remissão de pecado, como que ele está vindo a mim? Agora observe algo extraordinário que Deus nos ensina nesta palavra. Jesus, ele não tinha pecado, isso é fato. Jesus, ele não precisava ser batizado pelos seus próprios pecados. Ele não tinha pecado. Então, por que Jesus ele se submeteu ao batismo de João? E esta é a pergunta. Por quê? João Batista diz assim, olha, vem alguém após mim que ele é grande. Ele é tão grande que eu não posso nem ser comparado a um servo. E ser servo já era algo muito indigno para alguém. Alguém que se colocava numa posição de inferioridade. E João diz, olha, vem alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de me curvar e desatar as suas sandálias. E agora este homem grande, poderoso, filho de Deus, chega diante de João e diz assim, eu quero ser batizado por ti. Por que Jesus fez isso? Qual a lição que a Bíblia quer nos ensinar? E aqui eu digo para você, está aí na descrição do vídeo, mas eu digo para você, e aqui está, se Jesus é o servo, e eu tenho que aprender com ele como que eu devo servir nesta geração, nada melhor do que servir pelo seu próprio exemplo. Foi isso que Jesus fez. Jesus não tinha necessidade de descer as águas do batismo. Ele era o Cordeiro de Deus puro, imaculado, sem defeito. Ele era o próprio Filho de Deus, poderoso, grande. Mas ele decide, e ele insiste com João, que ele queria ser batizado, porque ele entendia que como homem, na natureza humana, que ele estava encarnado, e ele precisava nos deixar o exemplo. Como servir como Jesus serviu? Servindo com o próprio exemplo. Jesus, certa vez, ensinou uma regra de ouro para os seus discípulos. Ele disse, o que vós quereis que os homens vos façam, façam
você primeiro. Nós reclamamos, ninguém me liga. Mas você já ligou para alguém? Ninguém me visita. Mas você já visitou alguém? Ninguém me ajuda. Mas você já ajudou alguém? O que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês primeiro. Como que Jesus agora poderia chegar com os discípulos e dizer, olha, vão por todo mundo, preguem o evangelho e batizem? O batismo é uma coisa importante, o batismo é algo, é uma experiência esplendorosa na vida do discípulo, sem ele ter dado o próprio exemplo. Jesus nunca nos mandou fazer algo que ele mesmo não tenha feito. Tem um texto no livro de Hebreus, se eu não me engano, é o capítulo 10, versículo 25, que diz assim, que nós temos junto do Pai um sumo sacerdote, que ele conhece, ele sabe as nossas fraquezas. Por que o escritor aos Hebreus diz isso? Porque Jesus viveu toda a experiência humana. Jesus, como filho de Deus, ele precisava orar? Não. Mas o que você vai ver, em especial no livro de Lucas, que apresenta Jesus como o homem, Jesus na sua natureza humana, você vai ver como estão permeadas as páginas do livro de Lucas, mostrando que Jesus sempre estava em constante oração, subia ao monte, passava a noite orando, orava. E nos deixou o exemplo. Como que as pessoas podem dizer hoje que são capazes de perdoar, ou que a Bíblia nos manda perdoar? Quando Jesus estava na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é servir pelo próprio exemplo. Quais são os exemplos que Jesus nos deixou? Então, quando Jesus decide ou insiste com João que João deveria batizá-lo, mais do que apenas o sentido teológico que eu falei, Jesus como cordeiro em posição de mãos, recebendo ali toda a transferência do pecado da humanidade, mas havia um sentido prático para aquele momento histórico da vida de Jesus. Jesus ia começar um ministério, e muitos dos discípulos de João mais tarde vão ser discípulos de Jesus. Estes discípulos viram Jesus ser batizado por João. Viram Jesus se submeter à autoridade de João. João era aquele que naquele momento tinha nas mãos a autoridade para abençoar, para liberar o ministério de Jesus. O que nós mais vemos hoje são pessoas que querem viver o ministério independente, que não querem se submeter a nada e nem ninguém. E dizem, o meu pastor é Jesus Cristo. E eu sempre digo, é o pior tipo de crente que pode existir. Quando Paulo fala da divisão da igreja de Corinto, ele nos mostra as divisões no meio da igreja. Alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas, que era Pedro. E outros diziam, eu sou de Cristo. E eu sempre perguntava para os meus alunos e dizia assim para eles, qual desses grupos você acha que é o mais perigoso? Ou qual desses grupos você acha que está certo? Alguns diziam, não, eu acho que é o grupo de Paulo, porque Paulo foi um grande apóstolo, uma boa palavra. Outros diziam assim, não, eu acho que quem está certo aí é o grupo de Pedro, afinal Pedro andou com Jesus. Outros diziam assim, não, eu acho que quem está certo aí é o grupo de Apolo, um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, um homem que conhecia como ninguém o Antigo Testamento. E outros diziam, não, quem está certo aí é o grupo que diz que é de Jesus. É o pior tipo de crente que pode existir. São aqueles que dizem assim, pastor não manda na minha vida. É verdade, não mandamos na vida de ninguém. Mas a Bíblia diz que um dia nós haveremos de prestar conta. Quem vai prestar conta pela sua vida? Debaixo de que autoridade você está? Ou você já se acha tão grande, tão autossuficiente,
que não pode. O exemplo de Jesus e o exemplo de João. Jesus diz acerca de João: entre os nascidos de mulher há um homem tão grande, chamado João, ninguém se compara a ele. E João diz assim: olha, vem alguém depois de mim, ele é tão poderoso que eu não sou digno de ser nem seu servo para desamarrar a sandália dos seus pés. Jesus vem, tão grande, tão poderoso, tão cheio de graça e de glória, e se submete ao batismo de João. Embora não tivesse pecado, embora não tivesse razões aparentes nenhuma para se submeter ao batismo de arrependimento, de remissão de pecado, de identificação, de ressurgir de uma nova vida. Ele não tinha razões nenhuma para isso, mas ele o fez. Então, meu amigo, minha amiga, nos tempos que nós estamos vivendo, ninguém é grande o suficiente que não possa servir os outros. Esta é a mensagem. Se você quer ser grande no reino dos céus, sirva pelo exemplo. Sua vida, ela fala muito mais do que aquilo que você prega. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Quero desafiar você. Continue estudando o livro de Marcos, lendo um capítulo por dia, fazendo as suas anotações. Em 16 dias você vai ter terminado de ler o livro de Marcos. Cada capítulo você vai fazer uma descoberta tremenda de como Jesus servia e como você possa servir. Nós vamos orar agora. Eu quero que, onde você estiver, passando as dificuldades que você estiver passando agora, Deus pode tocar a sua vida e pode te abençoar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos a Ti, com cada irmão, com cada irmã que está orando conosco agora. Pedimos que o Senhor a visite, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor veio para dar a sua vida, e o Senhor fez isso. O Senhor levou sobre os seus ombros o castigo que nos traz a paz. Quem sabe, meu Pai, esta pessoa que nos acompanha agora está no leito de enfermidade, ou alguém da sua família, ou está atravessando um momento difícil. Supre, Senhor, as suas necessidades. Que nós possamos, meu Pai, olhar para o exemplo de Jesus e possamos seguir este exemplo, porque é a melhor alternativa para a nossa vida. Nós não somos grandes, grande é o Senhor, e nós estamos aqui para servir uns aos outros. Pai, abençoa, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, terça-feira, outra vez. Se nós formos fazer algum vídeo antes, nós avisamos os amados irmãos, tá? Mas terça e quinta são os nossos dias já agendados para nós falarmos sobre o tema Servindo como Jesus serviu. Shalom Adonai, que Deus te abençoe em nome de Jesus.